Qual time brasileiro já teve um treinador que ficou conhecido como mestre dos dribles? Vasco, Flamengo, Fluminense, Flamengo. Qual time brasileiro tem como mascote um macaco? Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians. Corinthians. Que time foi fundado por um grupo de operários da construção civil? São Paulo, Grêmio, Vasco. Vasco. Qual time brasileiro já teve um jogador que usava uma máscara devido a uma lesão facial? Palmeiras, Santos, Flamengo. Flamengo. Qual time foi o primeiro a conquistar o tri do Campeonato Brasileiro? São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro. São Paulo. Qual time brasileiro tem a maior torcida do norte do Brasil? Fortaleza, Remo, Flamengo. Remo. Em qual clube brasileiro aconteceu o famoso gol de placa, com uma jogada de 11 toques? Santos, Palmeiras, Fluminense. Santos. Qual time foi o primeiro do Brasil a contratar um jogador estrangeiro? Atlético Mineiro, São Paulo, Santos. Santos. Qual time de futebol brasileiro tem uma rivalidade histórica com o Internacional? Grêmio, Flamengo, Vasco. Grêmio. Que time brasileiro tem uma torcida conhecida como a Fanática? São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Qual time brasileiro já jogou uma partida de futebol em uma prisão? Flamengo, Internacional, Santa Cruz. Santa Cruz. Qual time brasileiro é conhecido por ter a maior coleção de troféus internacionais? Santos, Palmeiras, São Paulo. São Paulo. Em qual estado foi fundado o primeiro time de futebol brasileiro? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São Paulo. Qual time de futebol brasileiro tem a maior média de público em jogos nacionais? Flamengo, Palmeiras, Vasco. Flamengo. Qual time brasileiro já teve um jogador que jogava sem camisa durante os jogos? Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro. Corinthians. Em que time o jogador Zico iniciou sua carreira no futebol? Flamengo, Botafogo, Fluminense. Flamengo. Qual time brasileiro já teve um goleiro que fez um gol de cabeça? Flamengo, Palmeiras, Vasco. Flamengo. Qual time tem o maior número de torcedores no Brasil? Flamengo, Palmeiras, Vasco. Flamengo. Qual time brasileiro foi o primeiro a conquistar o Mundial de Clubes da FIFA? São Paulo, Flamengo, Palmeiras. São Paulo. Qual time tem uma torcida conhecida como Bamor? Bahia, Atlético Mineiro, Goiás. Bahia. Em qual time o jogador Ronaldo Fenômeno começou sua carreira? Internacional, Cruzeiro, Palmeiras. Cruzeiro. Que time brasileiro tem como mascote um leão? Flamengo, Vitória, Palmeiras. Vitória. Qual time tem a maior quantidade de títulos de campeonato brasileiro? Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Palmeiras. Em que cidade está localizado o estádio que recebe o clássico Fla-Flu? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Rio de Janeiro. Qual time brasileiro foi o primeiro a usar a tecnologia do VAR? Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Flamengo. Em qual time o jogador Romário foi ídolo antes de ir para o Barcelona? Vasco, Flamengo,
Fluminense. Vasco. Que time de futebol foi fundado como Clube de Regatas do Flamengo? Atlético Mineiro. Flamengo. Palmeiras. Flamengo. Qual time foi o primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro, em sua edição original de 1959? Vasco. Santos. Palmeiras. Palmeiras. Qual time brasileiro já teve um mascote chamado cachorro em sua história? Grêmio. São Paulo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Em que time começou a carreira do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol? Flamengo. Santos. Vasco. Santos. Qual time brasileiro já fez uma campanha de marketing que oferecia ingressos para quem comprasse cerveja? Palmeiras. São Paulo. Flamengo. Palmeiras. Qual time brasileiro já perdeu um jogo para um time de uma categoria inferior e foi apelidado de time de segunda? Flamengo. Palmeiras. Santos. Santos. Em qual time o jogador Kaká começou sua carreira profissional? São Paulo. Palmeiras. Vasco. São Paulo. Qual time tem um estádio que foi eleito um dos mais modernos do Brasil? Palmeiras. Flamengo. Santos. Palmeiras. Qual time brasileiro tem como mascote um cavalo? Flamengo. Goiás. Palmeiras. Goiás. Em que time o jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, iniciou sua carreira? Vasco. Santos. Palmeiras. Santos. Qual time já foi campeão da Copa do Brasil mais vezes do que qualquer outro time brasileiro? Palmeiras. Cruzeiro. Flamengo. Cruzeiro. Qual time brasileiro revelou o atacante Hulk para o futebol? Vitória. Palmeiras. Vilanovense. Vitória. Qual time brasileiro tem o maior número de vitórias em clássicos regionais? São Paulo. Palmeiras. Flamengo. São Paulo. Qual time foi o primeiro a realizar uma partida internacional em seu estádio? Palmeiras. São Paulo. Flamengo. São Paulo. Em qual time o jogador Ronaldinho Gaúcho iniciou sua carreira profissional? Vasco. Flamengo. Grêmio. Grêmio. Que time brasileiro foi fundado por um grupo de imigrantes portugueses? Palmeiras. São Paulo. Vasco. Vasco. Qual time brasileiro foi o primeiro a conquistar a Taça Libertadores com um técnico estrangeiro? Flamengo. Palmeiras. São Paulo. São Paulo. Qual time brasileiro teve um goleiro chamado Muralha, que foi ídolo em sua torcida? Flamengo. Goiás. Palmeiras. Flamengo. Em qual time começou a carreira do atacante Luiz Fabiano? São Paulo. Vasco. Flamengo. São Paulo. Qual time brasileiro tem uma torcida chamada Força Jovem? Palmeiras. Vasco. Flamengo. Vasco. Qual time brasileiro tem um estádio chamado Mineirão? Atlético Mineiro. Cruzeiro. Palmeiras. Cruzeiro. Em que time o jogador Neymar Júnior começou sua carreira profissional? São Paulo. Santos. Palmeiras. Santos. Qual time brasileiro tem o maior número de vitórias em jogos internacionais? São Paulo. Palmeiras. Flamengo. São Paulo. Qual clube brasileiro já venceu um campeonato estadual com 100% de aproveitamento? Santos. Internacional. Goiás. Santos.
Qual time brasileiro foi o primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro no formato atual, em 1971? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Qual time tem a maior média de gols marcados em partidas do Campeonato Brasileiro? Flamengo, Palmeiras, Santos. Flamengo. Em qual time o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve seu maior destaque? Palmeiras, Santos. Flamengo. Flamengo. Qual time tem a maior quantidade de títulos de Copa do Mundo de clubes? São Paulo, Flamengo, Palmeiras. São Paulo. Que time já jogou um amistoso contra a seleção brasileira em 1958? Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco. Flamengo. Qual time tem o maior número de participações na Taça Libertadores? Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Palmeiras. Qual time tem o maior número de títulos estaduais? Palmeiras, Flamengo, Vasco. Palmeiras. Que time brasileiro tem como mascote um urso? Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo. Grêmio. Qual time brasileiro já foi rebaixado para a segunda divisão e voltou logo no ano seguinte? Vasco, São Paulo. Palmeiras. Vasco. Qual time brasileiro foi o primeiro a usar a tecnologia do gol eletrônico? Palmeiras, Flamengo. São Paulo. Flamengo. Em qual time o goleiro Marcos ficou famoso por defender pênaltis históricos? Palmeiras, Flamengo. São Paulo. Palmeiras. Qual time tem o estádio com o maior número de torcedores para partidas internacionais? Flamengo, São Paulo. Palmeiras. Flamengo. Qual time brasileiro foi o primeiro a adotar o uso de camisas personalizadas para a torcida? Flamengo, Palmeiras. São Paulo. Flamengo. Qual time brasileiro foi fundado dentro de uma sala de aula? Ceará. Esporte. América Mineiro. América Mineiro. Qual time foi vice-campeão brasileiro invicto? Guarani. Internacional. São Paulo. Internacional. Que time brasileiro já teve um presidente que foi cantor famoso? Bahia. Vasco. Flamengo. Bahia. Qual clube brasileiro tem o apelido de Ferrão? Ferroviária. Ferroviário. América de Natal. Ferroviário. Qual time foi eliminado de uma Copa do Brasil por uma equipe da 4ª divisão? Palmeiras. Botafogo. Vasco. Botafogo. Qual time brasileiro teve o primeiro estádio com iluminação artificial? Corinthians. Fluminense. América do Rio de Janeiro. América do Rio de Janeiro. Qual clube foi rebaixado no mesmo ano em que ganhou um título nacional? Cruzeiro. Esporte. Paulista de Jundiaí. Esporte. Qual time brasileiro tem a alcunha de Galo da Comarca? CRB. Asa. Tupi. Tupi. Qual clube foi campeão da Série C e no mesmo ano subiu para a Série B por WO? Criciúma. Sampaio Correia. Ipatinga. Sampaio Correia. Que clube brasileiro já jogou com uniforme cor-de-rosa em homenagem às mães? Grêmio. Náutico. Coritiba. Náutico. Qual time brasileiro já teve um uniforme inspirado em um personagem de anime? Fortaleza. Atlético Goianiense. Paraná Clube. Paraná Clube. Que clube brasileiro foi fundado por alunos de um colégio militar? Botafogo.
Paysandu, São Raimundo, Botafogo. Qual time foi o primeiro a vencer o Flamengo em uma final nacional? Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Grêmio. Qual clube tem uma das maiores torcidas do Nordeste, mas nunca foi campeão nacional? Santa Cruz, CSA, ABC. Santa Cruz. Qual time brasileiro tem como mascote um carcará? Salgueiro, Vitória, Botafogo da Paraíba. Salgueiro. Qual time brasileiro foi campeão estadual com um elenco inteiro formado por juniores? Fluminense, Atlético Mineiro, Paraná Clube. Paraná Clube. Qual time teve uma série invicta de 50 jogos no início dos anos 2000? São Caetano, Goiás, Avaí. São Caetano. Que clube brasileiro tem um estádio com o nome de um ex-árbitro? Joinville, Ponte Preta, Operário do Paraná. Joinville. Qual time do interior paulista chegou a uma semifinal de Copa Libertadores? Ponte Preta, Santo André, São Caetano. São Caetano. Que clube brasileiro venceu uma competição internacional usando reservas e juniores? Flamengo, Santos, Internacional. Internacional. Qual clube foi campeão estadual após vencer o mesmo rival em 4 finais consecutivas? Bahia, Ceará, Cruzeiro. Ceará. Qual time brasileiro ficou conhecido como o Terror do Norte? Remo, Sampaio Correia, Paysandu. Paysandu. Qual clube foi campeão brasileiro mesmo não vencendo nenhum dos jogos finais? Coritiba, Sport, Guarani. Coritiba. Qual clube brasileiro já teve um time feminino campeão antes do masculino ganhar algo? Flamengo, São Paulo, Corinthians. Corinthians. Qual time do Sul já venceu o Boca Juniors fora de casa em torneio internacional? Juventude, Figueirense, Grêmio. Grêmio. Que time brasileiro teve um técnico expulso por dançar na comemoração de gol? Ceará, Bahia, Fortaleza. Fortaleza. Qual time teve uma camisa com 50 escudos para homenagear torcedores fiéis? Flamengo, Internacional, Sport. Sport. Qual clube foi criado por dissidentes de um time tradicional do mesmo estado? Fluminense, América do Rio de Janeiro, Atlético Goianiense. Fluminense. Qual clube já teve um escudo que mudava de cor conforme a temperatura? Palmeiras, Santos, Bahia. Bahia. Qual time brasileiro já venceu 2 rivais no mesmo torneio com placares superiores a 6 gols? Vasco, São Paulo, Santos. Santos. Qual time venceu o Brasileirão e foi rebaixado no ano seguinte? Guarani, Coritiba, Vasco. Vasco. Qual time já jogou um clássico com 6 jogadores expulsos? Corinthians, Botafogo, Grêmio. Grêmio. Qual clube foi campeão da Série B com a maior pontuação da história? Atlético Mineiro, Corinthians, Portuguesa. Corinthians. Qual clube revelou o jogador que mais atuou em Copas pelo Brasil? Vasco, São Paulo, Botafogo. Botafogo. Qual clube venceu uma final estadual por WO do rival? América Mineiro, Náutico, Remo. América Mineiro. Qual clube nordestino aplicou 7 gols no Palmeiras em uma partida oficial? Bahia, Sport, Vitória. Vitória.
Qual clube brasileiro foi campeão mesmo jogando com o uniforme do time adversário? Santos, Ceará, Botafogo. Botafogo. E aí, galera? Curtindo nossos quizzes? Então deixe o like, ative o sininho e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Junte-se a esta comunidade sensacional, compartilhe com os amigos e conte nos comentários suas ideias para os próximos desafios. Até o próximo quiz!